Começa agora Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Olá, eu sou a Bel de Farias. E eu sou o Murilo Pinheiro. Vamos às principais notícias da semana na nossa cidade e região. É o Revidecast, o podcast da Revide. Revide. Segundo o boletim do consórcio de imprensa desta quarta-feira, dia 21, no Brasil já são 545.690 mortes. São 19.474.489 casos confirmados da Covid-19. E a boa notícia de Ribeirão é que não teve nenhum paciente entubado por causa da Covid nos postos da cidade. E a cidade ultrapassou 2.600 mortes. O número de casos confirmados de Covid-19 em Ribeirão Preto chegou a 98.222 na quarta-feira, 21 de julho, segundo as informações da Prefeitura. De acordo com os dados do boletim epidemiológico, a cidade soma 2.662 vidas perdidas pela doença, desde o início da pandemia, em março de 2020. Agora vamos falar sobre a vacinação na cidade. Ribeirão Preto aplicou 476.177 doses da vacina contra o coronavírus desde o início do programa de imunização até esta quarta-feira, dia 21. Dessas doses, 348.701 foram de primeiras aplicações, 111.598 doses de segundas doses de reforço e 15.872 da dose única. A porcentagem da população imunizada com as duas doses ou dose única é de 26,75%. Murilo, é um bom percentual comparado com o Brasil e agora já começou a vacinação para as pessoas entre 30 e 34 anos. É um bom sinal esse, não é mesmo? Sem dúvida, Bel. Até porque com essa vacinação, vários setores da economia, já estão se animando a abrir e voltar às suas atividades normais. As restrições do comércio, dos bares e de restaurantes já estão diminuindo bastante. E as escolas, que é um ponto importante, também já estão organizando aí a volta às aulas, provavelmente agora no começo de agosto. Revide. Um outro assunto que tem preocupado é o aumento de casos de agressões às mulheres que se acentuou na pandemia. Os casos de violência contra a mulher cresceram 31% no primeiro semestre de 2021 em Ribeirão Preto, na comparação com o mesmo período de 2020. Segundo os dados do Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher, NAEM, foram registrados 387 registros no primeiro semestre desse ano, ante 295 no mesmo período de 2020. Ainda segundo o levantamento, depois do início da pandemia, em março de 2020, foram 814 atendimentos até dezembro, contra 644 no mesmo período de 2019. Muita violência, né, Murilo? Mas as denúncias podem ser feitas nos canais municipais, por meio do Fale Assistência Social, pelos números 161, no 0800 773 0161 e no 3610 0687. É sempre importante denunciar qualquer tipo de agressão a qualquer pessoa. Revide. Um tema que sempre interessa a população de uma maneira geral é a questão da segurança. A Prefeitura de Ribeirão Preto iniciou o projeto Guardiões da Cidade, que pretende instalar um total de 102 câmeras de segurança nas principais vias de acesso e saída da cidade, além de pontos específicos de fluxo de entrada para bairros. A instalação dos equipamentos começou na última semana, com 62 peças nas avenidas 3 de Maio, Presidente Vargas, Presidente Kennedy, Maurílio Biagi, Lusitânia, Via Norte, Leão 13 e Saudade. Vale um parênteses aqui que as pessoas começaram equivocadamente a espalhar vídeos na cidade, dizendo que essas câmeras são para aplicar multas rigorosíssimas, radares ultrapotentes. Não é verdade, são câmeras de segurança e essas notícias que estão circulando por aí são falsas. O intuito do projeto é ajudar na identificação de veículos furtados ou roubados em trânsito por meio da leitura de placas, auxiliando as forças policiais. Todas as câmeras estão ligadas a um único sistema de segurança, monitorado pela Polícia Civil e pela Guarda Municipal Metropolitana. Revide.
E na sexta-feira da semana passada, uma notícia que mexeu com a educação da cidade foi o comunicado que o Centro Universitário Moura Lacerda foi vendido por 54 milhões de reais. A empresa que adquiriu a instituição centenária foi a Cruzeiro do Sul Educacional. O contrato está sujeito ao cumprimento de condições precedentes de rotina. Em nota oficial, o Moura Lacerda também confirmou as negociações, afirmando que celebrou um acordo para a viabilização de sua integração à Cruzeiro do Sul Educacional. Ainda segundo a nota, o Centro Universitário de Ribeirão Preto ressalta que todas as atividades administrativas e acadêmicas permanecerão inalteradas e dentro de sua rotina, incluindo o calendário acadêmico e processos seletivos. Murilo, essa notícia causou surpresa no mercado porque cada vez mais as famílias estão saindo dos negócios na área da educação. O que você achou dessa movimentação? Primeiro, esse grupo comprou a Unifran. Será que virão mais aquisições por aí? Bel, essa parece uma tendência aí meio que irreversível que a gente já vê em vários setores da economia, né? É a concentração com grandes conglomerados dominando mercados, né? E na educação não tem sido diferente. Cada vez mais essas empresas familiares aí que existiram durante muito tempo, caso do Moura Lacerda aí que tinha uma tradição enorme em Ribeirão Preto, quase 100 anos, todos esses grupos, a maioria desses grupos familiares estão caminhando aí para fazerem parte de grandes conglomerados. Revide. E agora vamos falar do frio. Ribeirão Preto registrou a menor temperatura de sua história. Na manhã de terça-feira, 20 de julho, Ribeirão Preto registrou 1 grau entre 6 horas e 7 horas da manhã. É a temperatura mais baixa da série histórica de medições da SOMAR Meteorologia no aeroporto Leite Lopes, feito há 18 anos. Já segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, os termômetros chegaram a 1,3 graus centígrados às 7 horas da manhã. Ainda de acordo com a SOMAR Meteorologia, apesar de a temperatura subir aos poucos nos próximos dias, o predomínio da massa de ar seca continua e a cidade permanece sem previsão de chuva. Revide. Ribeirão bate recorde nos registros de óbitos durante o primeiro semestre de 2021. A pandemia do coronavírus causou mudanças profundas nas estatísticas da população de Ribeirão Preto. Segundo dados dos cartórios de registro civil, a queda nos registros de nascimento foi a maior desde o início da contabilização dos dados. Dados dos cartórios de registro civil, contabilizados desde 2003, foram abalados por conta das mais de 2.600 vítimas da Covid-19. Em 2021, o registro de óbitos para o primeiro semestre foi o maior da série da cidade, resultando na menor diferença já vista entre nascimentos e mortes registradas nos primeiros 6 meses do ano. A base de dados do Portal da Transparência do Registro Civil, abastecido pelos cartórios do Registro Civil do país e administrado pela Associação de Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, ASPEN, registrou até o final do mês de junho 3.802 óbitos na cidade. O número é 47% maior que a média histórica e 52% maior que o registrado no mesmo período de 2020. Quanto aos nascimentos, até o final do ano passado, foram notificados 4.478, 4% menor do que a média de nascidos desde 2003 e 6,6% menor que no ano passado. A diferença entre óbitos e nascimentos, em normalidade, é de 2.091 nascimentos a mais. Neste primeiro semestre, a diferença foi de 676, uma redução de 67% na variação. Apesar de não ser uma regra, os dados do registro civil apontam que o número de casamentos é diretamente proporcional ao número de nascimentos, o que explica a queda atual, haja vista que o registro de casamentos na cidade é 1/10 menor que o da média. E agora vamos ouvir do nosso blogueiro Murilo Carneiro as sugestões que ele dá para quem pretende organizar suas finanças pessoais. A imensa maioria das pessoas adquire seus bens a prazo, pagando parcelas mensais. O grande problema disso é que elas pagam juros à empresa que fez o financiamento e IOF ao governo. Você já pensou na possibilidade de adquirir bens ganhando juros? Sim, isso é possível. Vamos a um exemplo. Suponha que esteja querendo comprar uma geladeira que custa R$2.000. Caso vá comprá-la a prazo, em 12 parcelas, em uma loja que cobra uma taxa de juros de 4% ao mês, deverá efetuar 12 pagamentos mensais de aproximadamente R$218. Caso você possa esperar mais 12 meses para comprar a geladeira, sabendo que conseguirá pagar uma parcela mensal de 218, poderia depositar tal valor em uma aplicação.
Caso faça isso, considerando-se uma rentabilidade de 0,15% ao mês, após 12 meses, terá um saldo de R$ 2.638. Ao adotar tal estratégia, você deixou de pagar juros e passou a ganhar juros. Dessa forma, após 12 meses, conseguirá comprar a geladeira e com o dinheiro da diferença, R$ 638, poderá comprar outro bem. Além disso, ao comprar os 2 bens à vista, poderá ganhar um belo de um desconto. Revide. Marina Aranha, editora da Revide, vai nos contar quais as novidades da edição desta semana que é impressa. A Revide dessa semana é impressa e traz um caderno especial para as crianças, o Tudo sobre o Novo Coronavírus. Nele, de forma lúdica, explicamos sobre a pandemia de Covid-19 e os cuidados que precisamos tomar. Ainda na Revide, temos conteúdo de saúde, educação e muito mais. Já para detalhar a matéria de capa, eu passo a palavra para Raíssa Scheffer, editora do portal Revide e autora do texto. Compartilha com a gente os detalhes desse conteúdo, Raíssa. Oi, Marina. A matéria de capa dessa semana é sobre a Legacy Investimentos, o primeiro escritório de agentes autônomos do BTG aqui em Ribeirão. A gente fala um pouquinho sobre esse mercado de capitais, de investimentos e o trabalho do escritório. Thales Lima, que é um dos sócios da Legacy, vai falar um pouquinho pra gente sobre a importância de uma assessoria especializada na hora de investir e o trabalho desenvolvido no escritório. Oi, Raíssa. A Legacy é um escritório de agentes autônomos vinculado ao BTG Pactual. É o primeiro escritório do BTG aqui em Ribeirão Preto. Já conta com 2 unidades, uma em Bauru e a outra em São José do Rio Preto, e atende os clientes, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, de toda a região. Ela é formada por sócios que têm larga experiência no mercado financeiro, tendo trabalhado principalmente nos segmentos de alta renda, private e de corporate bank, em bancos tanto públicos quanto bancos privados, e atua com muita proximidade, né, de maneira bastante personalizada, com muita transparência, trazendo tranquilidade para os clientes numa hora de investir, né? A nossa ideia, de fato, é descomplicar o mundo financeiro para que os clientes possam se dedicar às suas atividades principais. Revide. Voltamos com a Raíssa Scheffer, que vai falar também sobre os destaques do portal. Outra reportagem que foi destaque de leitura durante essa semana no portal é a do programa Bolsa do Povo Educação. Esse programa do Estado contrata pais e responsáveis de alunos para prestarem apoio geral às escolas. São 577 vagas abertas aqui na região de Ribeirão Preto. O benefício é de R$ 500 mensais durante o período de 6 meses. E os selecionados nesse programa vão atuar principalmente no acompanhamento dos protocolos sanitários nessa retomada das aulas estaduais. O governo do estado lançou esse programa com o intuito de enfrentar as condições adversas geradas aí para as famílias durante essa pandemia, que precisam de um auxílio, e também para ajudar nessa retomada das aulas. Lá no portal você vê todas as informações e também o caminho para se inscrever nesse programa. É isso, gente. Até mais. Revide. Marina, e para o fim de semana, quais as dicas de filme, livro e série você tem para sugerir para os nossos ouvintes? Para curtir o final de semana, trago a dica de uma trilogia que está fazendo o maior sucesso na Netflix, Rua do Medo. Os filmes contam a história de jovens que são assombrados por assassinos comandados pela bruxa Sarah Fire, morta em 1666. Desde o fatídico ano, 9 moradores comuns foram possuídos pela bruxa e saíram em uma fúria assassina sem fim atrás de seus alvos. Já a série que eu destaco é Naomi Osaka, Estrela do Tênis, uma minissérie documental que acompanha a superestrela do tênis Naomi Osaka e mostra suas raízes culturais e sua identidade multifacetada, também na Netflix. E para encerrar, a sugestão literária é O Deus das Avencas, do autor brasileiro Daniel Galera. Vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura, Galera apresenta um livro marcante, toma caminhos inesperados para narrar um mundo em rápida transformação. As 3 histórias desse volume vão do passado recente ao futuro distante e falam de expectativas e perdas e de como reconstruir a vida a partir de nossos próprios erros. Por hoje é isso, eu fico por aqui. Um bom final de semana e até a próxima edição. Revide. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a edição de Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu o Revidecast, o podcast semanal da Revide.
Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.